Portugal! Muito obrigado. Muito boa noite a todos. É um privilégio não só estar aqui, mas sobretudo sentir tanto entusiasmo, sentir tanta chama, tanta alma, tanto calor humano à nossa volta, ser portador convosco de uma esperança nova para Portugal, perceber que vamos ter de acordar Portugal para um ciclo de crescimento, para um ciclo de bem-estar, para um ciclo de justiça social no nosso país. É, de facto, muito motivador olhar para a nossa campanha e ver alegria, ver energia, ver espírito positivo. Para aqueles que querem saber qual é o espírito da AD, o espírito da AD é o espírito positivo da esperança, da ambição, da capacidade de transformar Portugal e de dar, de facto, novas oportunidades às portuguesas e aos portugueses. Permitam-me que vos cumprimente a todos com amizade, com gratidão e com também eu próprio, com esperança naquilo que nos dão para conquistarmos cada dia mais confiança do povo português. Que o faça cumprimentando a Liliana Reis, a nossa cabeça de lista aqui no Círculo de Castelo Branco, e que vai tornar a dar aos nossos partidos uma vitória eleitoral num sítio onde há muitos anos nós não a conseguimos obter. Como disse o Nuno Melo, nós somos um conjunto de ideias e de propostas políticas que se dirigem às pessoas, que querem olhar para cada pessoa e querem dar-lhe os instrumentos para que essa pessoa consiga ser na vida aquilo que quer. Mas nós não somos só ideias e propostas, nós somos uma equipa. E eu quis, nesta coligação, ter pessoas de todos os partidos, ter muitos cidadãos independentes, mas, sobretudo, ter os melhores. E hoje digo, com orgulho, a equipa da AD é, de longe, a melhor equipa que se apresenta a estas eleições. Esperança, ambição e mudança segura numa candidatura alegre, numa candidatura motivada. Para aqueles que se divertem na campanha eleitoral com tiradas sempre para os outros, com azedume, sempre a falar dos adversários, eu quero vos dizer, eu não tenho grande vontade de falar dos outros partidos, nem daqueles que se opõem comigo nestas eleições, porque eu quero, sobretudo, falar para as pessoas, para cada português, para que cada português sinta nesta campanha que aquilo que está em causa não são os piropos políticos que se mandam de um partido para o outro ou de um candidato para o outro. Aquilo que está em causa nesta campanha eleitoral é tratar da vida de cada um, é tratar da vida da nossa comunidade, é tratar da vida do nosso país e garantir que aqueles que aqui vão estar a seguir a nós, e muitos deles estão aqui ao meu lado, vão ter um país melhor do que aquele que nós temos hoje. É com esse espírito que nós estamos nesta campanha eleitoral. Esta é uma candidatura de todos, mas é muito uma candidatura dos jovens. E eu quero aqui agradecer-lhes também a participação, a adesão
e a energia que nos trazem à campanha eleitoral. Tenho dito muitas vezes que a nossa prioridade máxima, não descurando aqueles que estão na vida ativa, que o Nuno Melo aqui há pouco identificava, a classe média trabalhadora, as pessoas que se levantam todos os dias para ir trabalhar, que fazem esforço, que dão tudo aquilo que têm e que muitas vezes chegam ao fim do mês e têm um rendimento que alguns que não trabalham ou não produzem tanto têm em quantidade superior. Nós estamos a olhar para eles. É por isso que nós propomos desagravar os impostos sobre o rendimento do trabalho, para que as pessoas sintam vontade de fazer mais, para que as pessoas sintam vontade de produzir, de ter resultado, porque isso vai retribuir o seu esforço, isso vai retribuir a sua participação na criação de riqueza. E nós também olhamos para os mais velhos, eu já falarei deles, dando-lhes segurança, aqueles que já não estão na vida ativa, para poderem ter uma vida preenchida e para poderem ter também nessa altura das suas vidas o retorno do trabalho que emprestaram durante décadas em que estiveram na vida ativa. Mas eu tenho dito, e aqui quero reafirmar, sem margem para dúvidas, que a nossa sociedade tem muitos problemas e tem de os atacar a todos. Mas uma sociedade que não consegue tirar partido dos seus mais novos, que não consegue dar-lhes esperança, que não consegue conduzi-los para que eles concluam que é mais positivo para a vida deles estar cá connosco, ajudar-nos a criar riqueza, ajudar-nos a ter meios para podermos ser socialmente mais justos. Uma sociedade que não consegue ter essa capacidade, uma sociedade que perde a sua maior força de trabalho, a sua maior vontade transformadora, a sua qualificação, uma sociedade que não dá esperança a esta gente nova, é uma sociedade que não tem futuro. E eu quero um Portugal com futuro. Eu quero que os jovens portugueses percebam que fazem muita falta a Portugal. Não é só porque eles próprios são o futuro e não é só porque eles têm muito conhecimento e muita qualificação. É porque estar cá, ajudar a nossa economia a criar riqueza, é a melhor maneira para nós termos um bom Serviço Nacional de Saúde. É a melhor maneira para nós termos uma escola pública que torna a dar oportunidades aos que vêm a seguir a nós e aos que virão a seguir a vós. É com o nosso capital humano que nós conseguimos uma sociedade mais justa, uma sociedade que não deixa ninguém para trás, uma sociedade que tem espírito de solidariedade para acudir àqueles que estão mais vulneráveis, àqueles que estão mais desprotegidos. Para isso, nós temos de ter uma sociedade com capacidade produtiva. É também por isso que eu quero motivar-vos. É para que vocês possam sentir que em Portugal se conseguem realizar, que conseguem cumprir os vossos sonhos e os vossos objetivos. Mas é para nos ajudarem também a nós, que somos mais velhos, que somos os vossos pais, que muitas vezes somos os vossos avós e que precisamos do vosso trabalho para também nós termos bem-estar. É convosco que nós queremos pôr no terreno um programa de emergência na saúde que, antes mesmo das transformações estruturais do sistema do Serviço Nacional de Saúde, possa dar resposta ao que é mais imediato. Médico de família para todos ou de medicina familiar. Uma garantia de que quando o tempo máximo é esgotado, as pessoas têm meios para ir à procura de uma resposta numa consulta ou numa cirurgia. A garantia de que quem entra num centro de saúde com uma doença grave tem uma consulta nos dias subsequentes, se não for no próprio dia, e não fica meses à espera de uma consulta de especialidade que muitas vezes, quando chega tarde demais. Nós queremos um programa de emergência
para acabarmos com esta situação que deixa muitos portugueses à porta de um hospital, ou porque a urgência está fechada, ou porque a urgência demora mais de 10 horas a atendê-los. Nós precisamos de resolver isso já, imediatamente, nos primeiros 60 dias do nosso governo, para que nos próximos meses as pessoas tenham resposta. Nós precisamos de vós, dos mais jovens cá, para criarmos riqueza, para podermos ter de forma sustentada menos impostos, para podermos ter mais salários, para que as pessoas não tenham um custo de vida que hoje as impede muitas vezes de ter acesso ao mais importante, ao mais básico, à alimentação, à energia, aos medicamentos. Nós precisamos dos jovens para podermos criar a riqueza que dá depois meios para atrairmos e retermos na escola pública professores, profissionais que dão oportunidades com o ensino, com o conhecimento, àqueles que serão depois os portadores do futuro, do novo futuro. Nós precisamos dos jovens cá para criar riqueza connosco, para nós depois podermos ter mais habitação disponível, para que todos possam, por via do arrendamento ou da aquisição, ter uma casa digna. E tendo uma casa digna, possam estar no território a garantir os serviços públicos, a garantir o funcionamento das empresas, a garantir que temos uma sociedade próspera. Nós precisamos desta juventude em Portugal. E esta é a nossa prioridade. Mas eu hoje... quero reafirmar que este Portugal positivo, este Portugal próspero, este Portugal que nós não construiremos de um dia para o outro, mas que vamos alicerçar nos próximos anos. Este Portugal que tem ambição, vejam bem, o Partido Socialista tem uma ambição de crescimento da nossa economia, no máximo, nos próximos 4 anos, de 2%. Com 2% não resolvemos os problemas estruturais do país, nem damos esperança aos jovens para eles aqui ficarem. Nós temos esta ambição para poder retribuir o trabalho, para poder fixar as pessoas. Temos a ambição já agora de criar esta riqueza espalhada pelo território, mesmo nos territórios de baixa densidade. Só criando riqueza nos territórios de baixa densidade pode continuar a haver dinâmica social, pessoas e jovens fixados ao longo do território. Nós queremos e vamos construir esse Portugal e temos essa capacidade. Mas eu quero aqui, hoje, reafirmar o meu compromisso para com todos aqueles que não estão na vida ativa. Para os pensionistas e para os reformados de Portugal. Eu quero lhes dizer o seguinte: esta campanha é positiva. Esta campanha é construtiva. Esta campanha faz-se na base daquilo que nós consideramos que é realizável, atingível nos próximos anos. Nós não prometemos nada que não possamos cumprir. E também não estamos aqui a achar que os outros partidos têm intenção de agredir ou de fazer mal às pessoas. Nós achamos que as políticas dos outros partidos não criam a riqueza que é preciso. Nós achamos que as políticas dos outros partidos muitas vezes implicam que as pessoas tenham menos oportunidades. Mas nós não julgamos as intenções dos outros, porque eu parto do princípio que todos aqueles que estão na vida política têm como objetivo o mesmo: dar condições, dar progresso, dar oportunidades às portuguesas e aos portugueses. E por isso eu quero aqui dizer, não vale a pena fazerem uma campanha de medo sobre a AD. Não vale a pena. Não vale a pena quererem assustar o país, que vem aí o caos, que vem aí os cortes, que vem aí a austeridade e que vem aí o sacrifício dos portugueses. Não vale mesmo a pena. Nem vale a pena discutir muito aquilo que aconteceu há 10 e há 15 anos atrás, porque os portugueses são muito mais sabedores do que aquilo que alguns partidos pensam. Eu não vou perder tempo com isso. Eu vou apenas dizer, se querem fazer essa campanha,
Se querem fazer uma campanha a atacar-nos, eu respeito. Se querem fazer a campanha toda a falar para nós, eu até fico lisonjeado. Mas peço desculpa, eu não vou falar para eles. Eu vou falar para vocês. Eu vou falar para os pensionistas portugueses, para os reformados portugueses. E vou-vos dizer mais uma vez os meus 3 compromissos, os nossos 3 compromissos. Nós vamos todos os anos atualizar as pensões de acordo com a fórmula que a lei prescreve. Primeiro compromisso. Nós vamos, sempre que possível e na medida do possível, fazer aumentos extraordinários de maior dimensão para as pensões mais baixas. E nós vamos, terceiro compromisso, fazer evoluir o valor de referência do complemento solidário para idosos para, no fim desta legislatura, primeira, atingirmos o valor de 820 euros. E numa segunda legislatura, fazer equivaler esse valor de referência ao montante do salário mínimo nacional atualizado na altura. Estes 3 compromissos são realizáveis, estão estudados e são um compromisso de honra. Eu hoje fui nas ruas, aliás até num estabelecimento comercial em Porto Alegre, interpelado por umas senhoras que, se me estiverem a ver em casa, cumprimento-as, porque foi uma bela conversa e elas não estavam muito predispostas a votar na AD, devo dizer. Elas interpelaram-me sobre o que é que eu ia fazer e se eu ia mesmo fazer. E eu disse-lhes o que é que ia fazer, que vos transmiti aqui outra vez. E depois acrescentei, se algum dia for confrontado com uma decisão de cortar 1 cêntimo numa reforma ou numa pensão em Portugal, eu nesse dia demito-me. E eu quero aqui ser ainda mais claro. E eu quero ser mais claro e dizer às mulheres e aos homens que estão nessa situação e às suas famílias, à sociedade portuguesa, que se eu falhar qualquer um destes 3 compromissos, se eu falhar como Primeiro-Ministro qualquer um destes 3 compromissos, atualizar as pensões de acordo com a lei, fazer um esforço de atualização maior nas pensões mais baixas e colocar o valor de referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros, se eu falhar, eu próprio abandonarei as minhas funções. É mesmo um compromisso de honra. É um compromisso de honra. É um compromisso de honra. Quem quiser fazer a campanha eleitoral a lançar medo, a lançar, no fundo, a expressão do seu desespero, pode fazê-lo. Eu, por mim, acredito, confio e aceitarei o veredito do povo português. É assim que eu quero estar hoje na campanha eleitoral e é assim que eu vou estar amanhã como Primeiro-Ministro de Portugal. Deixo-vos uma última reflexão. Quase à moda do Nuno Melo, é a terceira e vamos demorar mais ou menos o mesmo tempo. A última reflexão é esta. As eleições do dia 10, que já têm uma primeira etapa, já agora, no próximo fim de semana, com o voto antecipado, as eleições do dia 10 têm uma importância enorme. Todos o dizem e é verdade. As opções que estão em cima da mesa, as duas, o Partido Socialista ou a AD, têm consequências, têm resultados.
As duas são legítimas. As duas têm os seus propósitos, as suas intenções, os seus programas, as suas equipas e, já agora, os seus líderes. Confio na avaliação do povo português. Mas quero aqui dirigir duas palavras diretas a dois, vamos chamar-lhe assim, segmentos de eleitores. Aos eleitores que votaram no Partido Socialista há 2 anos e aos eleitores que votaram ou tencionam votar no partido que representa o lado mais extremo da direita portuguesa. Aos eleitores que votaram no Partido Socialista há 2 anos, eu quero dizer-lhes, é natural que se sintam defraudados. É natural que se sintam decepcionados. É natural que se sintam desiludidos. Porquê? Porque deram um instrumento ao Partido Socialista, uma maioria absoluta, que é, por assim dizer, a forma mais apta a que alguém que se propõe executar um programa político o possa fazer. Tem o apoio do povo, tem o apoio do Parlamento, tem capacidade executiva no Governo, suporte na Assembleia da República para executar e conceber todas as alterações políticas e legislativas que precisa para governar. No caso concreto, ainda acrescentou a isso condições de financiamento externo, nomeadamente da União Europeia, como nunca houve em Portugal. E, portanto, o povo português, é bom lembrar, há 2 anos atrás, deu esta responsabilidade e deu este instrumento ao Partido Socialista. Ora, 2 anos envolvido, o Governo ainda nem tinha feito 2 anos. O Governo caiu. O Governo desperdiçou, desbaratou essa confiança. E, portanto, aqueles que deram essa confiança, e nós respeitamos, e eu respeito-os muito, foi a opção deles, com aquilo que eram os seus critérios de decisão. Mas deram essa oportunidade e hoje, com certeza, dirão a eles próprios, mas para que é que eu fui investir a minha confiança e o meu voto num governo que caiu por si, que não chegou ao fim e que não executou aquilo que se propôs quando eu lhes dei essa confiança? A esses eleitores, eu quero dizer-lhes que sintam-se seguros nesta mudança segura, estruturada, consistente da Aliança Democrática. Ninguém é dono do voto de ninguém. Não é o facto de terem votado no Partido Socialista que impede estas pessoas, estes portugueses, cada um deles, de agora confiarem numa alternativa que se apresenta com mais firmeza, mais consistência e, já agora, muito mais credibilidade. A segunda palavra é para aqueles que são muitos, que eu estou convencido, até nem concordam com tudo aquilo que o Chega propõe, porque é do Chega que estamos a falar, não concordam com tudo aquilo que esse partido propõe e até porventura não concordam com tudo aquilo que o seu maior protagonista diz, mas estão cansados, estão esgotados, acham que é preciso dar um murro na mesa para que nada fique na mesma no país. E, portanto, querem expressar através do voto, uns fizeram-no há 2 anos, outros, talvez mais ainda do que aqueles que o fizeram há 2 anos, tencionam fazê-lo agora, querem enviar uma mensagem que, no fundo, não é uma mensagem de confiança no Chega, é uma mensagem de desconfiança no PSD e no PS. Eu sou muito justo a apreciar a predisposição dos eleitores e sei que é nisso que muitos deles fundamentam o seu posicionamento. Tenham humildade de o reconhecer na parte que cabe ao PSD. Eu compreendo, portanto, que muitas pessoas queiram exprimir a sua indignação. Exprimir porque muitas das expectativas que criaram ao longo das últimas eleições saíram goradas. Não se materializaram. Não se realizaram. Esse protesto é um protesto legítimo. Mas eu quero dizer a essas pessoas que respeito o seu pensamento, respeito muito a sua indignação. Muitas delas estarão com certeza confrontadas com grandes dramas nas suas vidas, dos seus mais próximos,
dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, ou dos seus pais e dos seus avós quando são mais novos, que estão a precisar de uma mola de motivação, de uma mola de energia para tornarem a acreditar em Portugal. Eu quero lhes dizer, é muito legítimo que possam ter constituído esse pensamento, mas quero que façam a vossa reflexão, a vossa ponderação, porque o voto de protesto e de indignação não resolve os problemas. O voto de protesto e de indignação imita essa mensagem. Eu não estou a dizer que ela não é aceitável e até muitas vezes justificável, mas não contribui para mudar de governo. E, portanto, se querem mesmo mudar de governo, mudar de políticas, dar esperança aos jovens, termos menos impostos e melhores serviços públicos, castigarmos menos do ponto de vista fiscal a classe média que trabalha, garantir dignidade àqueles que estão a gozar o seu período de reforma, se é isso que querem para si, para os seus e para o seu país, então votem na AD. A AD é o voto seguro de uma mudança segura. Caras e caros amigos, é com este espírito, é com uma grande convicção e uma grande confiança em Portugal, nas nossas capacidades. Eu sei que nós somos mesmo capazes de fazer muito melhor. Eu tenho a certeza que há muitos portugueses que precisam de libertar o seu talento, o seu conhecimento, a sua vontade, a sua dedicação, a sua diligência, até do ponto de vista social, para trazer os outros e não deixar ninguém para trás. Eu sei que nós temos esse potencial e temos também muita capacidade de estar entre os melhores em muitas atividades. Nós temos portugueses de excelência em quase todas as áreas de conhecimento. Nós temos portugueses de excelência em todas as áreas do trabalho. Vamos acreditar neste país, vamos acreditar na nossa gente, vamos acreditar no nosso território. Viva Portugal! Viva os portugueses! Viva Portugal!